Deus, Pai poderoso e santo, Deus justo, verdadeiro e fiel. Senhor, graças te damos por estarmos aqui na tua presença, por nos colocarmos na tua dispensação. Senhor, vem sobre nossas vidas, derramando o teu Espírito, derramando, Senhor, a tua infinita misericórdia sobre cada um de nós. Te apresentamos, Senhor Deus, nesta manhã domingo, mais uma vez nossas vidas, para esta escola bíblica dominical, que a tua boa mão, Senhor, venha sobre cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A gente hoje é aparição 12. Glória. O tempo está passando, não está voando. Não está voando. Lição 12. Vamos louvar o 83. Bom dia para os irmãos que estão conosco pelo YouTube. Aumenta só um pouco. Glória a Deus. 83 da cristã. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Mas perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mas perto eu sou nada de mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão mais face a face do teu lar, eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, ó lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave doce é o cheiro, cheio ao vem de ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso te explicar quão meigo é Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Glória a Deus. Se mata me perturbar, o bálsamo Ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Glória a Deus. Eu li esse louvor, né? Olha só. Mas perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo do que o ouro, do que o sol, nada é admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela
resplandente da manhã é minha luz. O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais perdi. Irmão, glória a Deus. Vamos louvar o 578. A questão de louvor é muito séria. Hoje, infelizmente, de um modo geral, as igrejas não se preocupam com o louvor. Não sabe nem diferenciar o que é uma adoração, um louvor, né? De um hino que exalta a Deus, de um hino que está exaltando o homem. E é importante isso. O ministério de louvor tem a obrigação de correr atrás dessa situação, de louvar louvores que vai trazer edificação para a igreja. 578. E a presença de Deus tem que vir, Deus só vem quando ele é adorado. Não vem fora disso, não. 578 cristão, glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus, para sempre. Benito em todo o tempo.
Só um pouquinho, glória a Deus. A palavra-chave está lá na lição 12, livro de Gênesis 33, versículo 4, perdão. Gênesis 33, versículo 4, que diz assim: Posso anunciar o seu tamanho? Glória a Deus, aleluia. Presta atenção aí. Gênesis 33, 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. Amém? Senhor Deus, essa é a tua palavra de hoje, Pai. Fala conosco nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Assim pedimos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Poder sentar. Deixa eu tirar um pouco. Baixa aí esse microfone. Está dando microfone. Amém, irmão? Bom dia. Dá para ouvir, tá? Glória a Deus. Vamos responder a nossa lição da semana passada. Semana passada a gente ficou na lição 11 só, né? Hoje a gente vai concluir essa lição. A lição da semana passada foi sobre Jacó, né? Que deixou de ser enganador e passou a ser homem de homem, né? Quantas vezes a gente está vivendo na igreja essa situação? Tem pessoas que aceitam Cristo, mas o engano, a mentira ainda não saiu dessas pessoas, né? E a gente tem que deixar de ser Jacó para se tornar de fato um Israel, né? Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, vamos responder a lição da semana passada. Glória a Deus. Próxima semana a gente já está encerrando e na primeira semana de julho já vem a lição do terceiro trimestre. Vamos lá, lição 11. O vereador Francisco responda por gentileza a primeira pergunta. Qual o local do primeiro encontro entre Jacó e Raquel? Arã? Aleluia. A resposta ela é nesse sentido, né? Mas tem um local exato. O local foi lá em Arã, né? Mas não está errado não, mas vamos lá. Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, seu tio, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois era pastora de ovelhas, né? Ele encontrou ela quando ela estava dando de beber, né? A terra é a terra do seu tio, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. Segunda pergunta. Quantos anos trabalhou por Leia? Quantos anos Jacó trabalhou por Leia? Essa é a terceira, né? É o meu óbvio. Segunda pergunta aqui para o Alexandre. Qual era o nome da filha de Labão? Qual era o nome da filha de Labão que ele usou para enganar Jacó no dia do casamento? Leia, né? Tem tradução que fala Lia. Né? É Leia ou é Lia? Eu acho que deve ser Lia, né? Porque no hebraico, quando você traz para o português, ele dá uma diferença, né? Mas é Lia, né? Na minha Bíblia mesmo fala Lia. Na minha Bíblia fala com Lia. A minha versão, ela é a versão mais próxima da antiga, né? Atualizada. Por isso que a pessoa tem que ter um certo cuidado para não, na interpretação da Bíblia, a pessoa não interpretar de forma errônea, né? As Bíblias em si deveriam ser todas uma versão só, né? Mas quando você puxa do hebraico para o português, tem vários significados, né? E assim eu vejo que o João Ferreira de Almeida, ele se aproximou o mais perto possível, né? Na minha fala Lia, né? A minha Lia. Você vê só uma coisa. Raquel e Lia.
Raquel era a que Jacó era apaixonado por ela. Mas Raquel era invejosa. Lia não era. Né? Raquel não dava fruto, Lia dava. Né? Você vê que são vasos que pertencem ao mesmo Deus, mas a maneira deles agirem nas situações são diferentes. E em alguns momentos, tanto Lia como Raquel tem um imitador. É uma história, por isso assim que a Bíblia, porque aqui nós não vamos ter desculpa para nós, porque nós temos os exemplos. A palavra de Deus está recheada de exemplos de pessoas que tiveram sucesso e de pessoas que fracassaram, de pessoas que começaram bem e terminaram mal, de pessoas que começaram mal e terminaram bem. Então nós temos a palavra, por isso que Jesus ele fala que no dia do juízo terá menos rigor para mim, para Sodoma e Gomorra do que para nós, porque nós temos o conhecimento. E essa geração que é a nossa, além de ter o conhecimento, a gente tem a facilidade. Como assim? Porque no passado, né, no passado, para a pessoa saber onde estava escrito algo, ela tinha que ter realmente um conhecimento profundo, ir lá buscar detalhadamente os escribas, né, aquele doutor da lei, de forma minuciosa. Hoje não. É só você dizer dar um Google, você chegar assim, ok Google, quem era Lia e quem era Raquel? Já vai aparecer até a explicação, o aplicativo dá até uma pregação sobre isso. Por isso que tem muita gente pregando, que não tem unção mais, porque ele tem o conhecimento da letra, mas não tem a aprovação de Deus. Então hoje nós temos o conhecimento, mas mesmo essa geração tendo conhecimento, ela é a pior geração de todos os tempos. Imagina, mesmo sabendo, é a pior geração que essa terra pode ter, é a nossa. Né? Ah, pastor, o senhor está condenando, eu não estou não, é Jesus que disse. Essa é a pior geração perversa, má, adulta. Geração adulta, não tem como você ver. E você olha assim, é uma geração que ela não está preocupada. Você vê, ó, por que eu puxo nesses assuntos? Porque a minha função como pastor, como sacerdote, é levar a igreja para Cristo. E o Senhor disse que a gente prega em tempo, prega fora de tempo. Então a gente também tem que estar atento nas coisas que estão acontecendo em nossa volta. Isso não é só uma questão de. Aí a pessoa rotula o crente como se o crente fosse uma pessoa bitolada. Tudo não pode, não é isso. Eu falei quarta-feira sobre o jogo da seleção brasileira. Um dia bem antes, eu disse, eu digo a vocês sem medo que vão jogar com a camisa azul. Por quê? Porque foi feito pacto. Não é porque a conversa não foi feito pacto. O enxumbrado é um demônio para abrir caminho. É um demônio de linha de esquerda que ele recebe oferenda para abrir caminho. Né? E ganhou ou não ganhou na terça-feira? O time é mais fraco, mas ganhou. E ganhou jogando com a camisa, porque a entidade tem que jogar com a camisa. E aquele fardamento ali, aquela camisa. Porque a televisão é um portal, se você não sabia disso, a televisão é um portal. Aquilo ali dentro da minha casa ligado, eu estou abrindo portas para o diabo entrar. A pessoa não percebe logo de cara, não percebe, porque na cabeça do crente carnal é só um jogo. É a besteira, é só um jogo, porque o cara já está tão carnudo, já está tão distante de Deus, já perdeu tanta sensibilidade que ele não consegue perceber os ataques espirituais que estão em volta. Só que não é só um jogo, é uma autorização, é uma porta que eu estou abrindo para o mal vir reinar na minha casa. Eu estou dizendo para o diabo, corra aí dentro da minha casa, não, se você quiser correr. Mas a igreja está tão cega, está tão mundana. Gente do céu, eu estava vendo crentes, irmão, crente escutando Djavan, escutando música mundana, preso no forró, preso no São João, dizendo que isso é normal. Não é normal, isso é paganismo. Mas essa geração está tão longe de Deus, tão longe, mas tão longe de Deus, que quando você fala a verdade, quem está dizendo a verdade se torna errado e o que está fazendo erro se torna certo. E fica difícil. Aí, pastor, e aí o senhor fazer o quê, pastor? Continuar pregando, porque foi para isso que Deus me chamou. E
me blindar para que a falta de fé, a falta de visão de quem quer que seja, não atrapalhe a minha caminhada com Cristo. Porque um dia vai aparecer, um dia vai mostrar, um dia vai se colocar a situação. Né? Ah, mas pastor, eu não creio, meu irmão. Isso é uma questão sua, creio ou não. Agora, você não pode negar os fatos. A abertura da Copa do Mundo, lá no México, fez uma homenagem para Moloch. E a palavra de Deus diz lá em Levítico 20 que não me dói para Moloch. Ela fez homenagem para demônios que no passado Deus usou o rei Saul para aniquilar o mal sobre Israel, porque Saul ele participava desse sacrifício a Moloch também, os amalequitas, né? No caso dos amalequitas, matavam crianças, matavam pessoas para oferecer a demônios. A pessoa que não tem conhecimento diz assim, matar sim, para beber o sangue, e a gente sabe hoje que essas elites mundiais são terríveis. Aí quer dizer, se eu tenho esse conhecimento, mas mesmo assim eu quero participar dessa fé, então eu não sou mais uma pessoa inocente. Eu sou uma pessoa que conhece a verdade, mas eu prefiro viver na mentira. É uma escolha. Ah, pastor, o senhor está condenando o brincar de futebol. Não se trata de futebol. O satanismo tomou conta. Não se trata de futebol, não se trata de... A mesma coisa, pronto, vamos lá. No Brasil, antigamente o time tinha um patrocínio de uma empresa e não era nada demais o time de uma empresa patrocinar o time. Hoje não, são as bets, o roubo, o enrolado, induzindo as pessoas para ir para a aposta, para ficar preso em aposta. São dados do governo. Uma boa parte das pessoas que recebem o Bolsa Família estão endividadas no joguinho do triguinho, no jogo de betas. E pasmem, eu vou falar, uma boa parcela desse povo diz que são crentes, estão presos no jogo, no vício, na jogatina, onde a Bíblia diz que isso é pecado. Está entendendo? Preso, milhões e milhões de reais são gastos com o jogo, e agora vai acabar de ferrar conosco, o imposto ficar mais caro para nós mesmo, porque está tudo caro. Eu fui lá no PV, eu comprei 1 quilo de carne, 1 quilo de carne moída, mais um pedaço de outra carne lá. Comprei um pacotinho de maracujá por causa da minha pressão, 2 chuchu, um potinho de pimenta. Olha, veja só, uma saladinha só ofertada, mas um potinho de pimenta, 1 quilo de batatinha. Deixa eu ver o que foi mais, meu Deus. Tem o que mais? Lembra aí, por favor. Uma lata de óleo e uma água com gás, R$200. Eu disse, rapaz, eu vim com 3 bolsas na mão e só foi 3 porque a mulher botou 3, porque se ela arrumasse direitinho só cabia em uma bolsa só. R$200. 188 quilos quebradinhos, R$200. Eu disse, rapaz, você entrar com R$200 aqui há um ano atrás, você saía com umas 4, 5 bolsas, R$200. R$200. 1 quilo de carne que você compra no Ida, lá no preço bom, R$14, aqui no PV é 28. É o dobro. Olha para aí. Aí você diz assim, isso é besteira? Não, isso não é besteira, isso se chama inflação. Aí o nosso amado, excelentíssimo presidente da República, sabe o que ele quer fazer agora? Quer não, já assinou. O Bolsa Família vai aumentar. Qual os burros de plantão, né? Ah, vai aumentar, coisa boa, vai, mas quem paga a conta? Quem é que paga a conta no final? Ah, o governo deu luz de graça, deu, coisa boa, mas quem paga a conta no final? Quem é que no final paga a conta? Eu e você na nossa conta de luz. Então vai aumentar, não sei quando vai aumentar, porque ele quer ganhar de novo para roubar. O bicho é ladrão, bandido. Tem um cara mau caráter nessa nação, esse presidente, infeliz, terrível. Mas o povo que não enxerga nada, que pensa com uma barriga, o povo pensa com a barriga, o povo não pensa com o cérebro, com a mente, não. Aí vai ferrar. Gasolina mais cara, comida mais cara, imposto mais caro, água mais cara, energia mais cara, tudo mais caro, porque a gente tem que sustentar o luxo de quem não quer trabalhar, o luxo de quem quer viver na ociosidade. Agora até quando o Brasil não tem?
Até quando quem está trabalhando na vida para sustentar um ano vagabundo? Eu não estou falando de quem tem direito. Tem gente que tem, que necessita ser ajudado. Eu estou falando você pegar um maconheiro, dar uma bolsa para um maconheiro, para ele viver fumando maconha e você está se matando a trabalhar. Você pegar uma bolsa, dar para uma pessoa para ver lá num jogo de azar e você está lá pagando mais um pouco. Essa pessoa está lá vivendo uma vida de ociosidade, está na droga, é bolsa de tudo hoje. A pessoa não quer mais saber de trabalho. Procura profissional para ele, você diz que quer trabalhar. Esse partido destruiu nossa nação. E o povo está com a cabeça tão doida que não pensa. Eu mesmo, se eu tivesse dinheiro, eu saía do Brasil. Eu ia me embora desse país. Porque a gente trabalha 6 meses do ano. Metade do ano a gente trabalha para dar dinheiro a político, ladrão, bandido. Agora está aí o escândalo do Master. O ministro, que é o chefe do governo, o senador Jacobá, está envolvido até o pescoço com roubo, não é roubo. O juiz envolvido com roubo, todo partido envolvido com roubo, quem paga são nós. E o crente fica a mente fechada. Eu não consigo entender um cristão que dá para a boca para dizer que apoia um bandido como esse. Não tem condição, não tem condição. Isso vai contra nossos princípios. E tudo fica caro. Tudo. Você ia com 5 reais, você comprava pão até umas horas, vai com 5 reais. Se você tiver 2 meninos que comem 3 pão, você não. É forte, ó. O negócio é sério, irmão. É forte. Aí a pessoa diz assim, pastor, e o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver, isso afeta tudo. De canto a canto. E a gente assim, as pessoas não ligam para isso, as pessoas não se importam com isso, mas você sabe qual é o penúltimo estado em DH humano do nosso Brasil? Sabe qual é o estado que ocupa a penúltima posição? A gente vai estar à frente só do Acre, parece. Vai Acre, vai Amapá. É Alagoas. Alagoas é o 26º estado pior de IDH humano, de qualidade de vida do país, é Alagoas. A gente não ganha nem de Sergipe. Esse estado, ele é fadado à pobreza, à miséria. Gente do céu, como aqui a gente pode achar normal uma principal dessa está interditada e o prefeito tem a cara de pau de querer gastar R$500 mil em uma festa junina e deixar o buraco ali na principal, como que a gente não tem dinheiro. E o povo está dizendo assim, é melhor porque a festa é festa dos cambal, irmão, pelo amor de Deus, a gente vai viver assim até quando? Como é que a gente está numa sociedade que ela está propícia a provar que o cara faça orgia, festa, gaste dinheiro com coisas erradas, enquanto os bairros, quando chove 10 minutos, fica tudo alagado. E o povo não está nem aí. Eu me incomodo de andar na rua dessa cidade e ver essa cidade entregue ao lixo, entregue à nojeira, entregue ao estado. Mas a população do Rio Lago é terrível. Que não revolta, você chegando no hospital, irmão, para tirar o raio-x, a máquina está quebrada. A pessoa não, vai passar 3 horas sentada lá num banco lá e vai ouvir que a máquina está quebrada. Não tem ar-condicionado nem na sala de espera para você esperar. Não há funcionário. A desculpa que o funcionário deu. Rapaz, é porque ele está e outra e entra pela cara. Se você chega lá e tiver uma amizade com algum enfermeiro, bota você na frente. Eu sou de reclamar, eu gosto de negócio desse aqui. Aí o cara saiu e disse assim, é porque está dando interferência lá dentro. Eu disse, é telefone, é que vocês estão ligando? É rede de telefone, interferência de quê? Está bloqueando o quê para vocês trabalharem? Preguiça, não há fiscalização. E quem é que está por trás do hospital? A mulher do Toninho, que outro dia arrotava ali que era justo. É nada, é outro bandido. É igual, me perdoe, ganhando milhões de dinheiro, o povo sofrendo, porque ninguém tem conhecimento de nada. Porque tudo na política é um arrumadinho, tudo nessa nação é de vai enrolar. Não tem nada que você não veja que vai enrolar nessa nação. Aí está lá no hospital. Nem funciona o que estão fazendo ali, que ali é um elefante branco para mim. Nem funciona o que tem. Nos postos você vê os médicos dando tudo no céu. É forte. E o povo, eu não sei que diabo tem na cabeça desse pessoal que ainda abre a boca para dizer assim, é bom. Bom não. Bom não.
gente olha para a China, eu não quero como vinho da China aqui, mas se fosse uma cidade da China, essa principal estava interditada até agora, não estava nada. Cadeia não tem dinheiro? Não tem. Tem dinheiro, tem tecnologia, tem empresa no Brasil capacitada para fazer essa conta aí de cima a baixo, fazer em menos de 15 dias. E botar o negócio para funcionar e não deixar ficar mais do jeito que está. O que falta é vontade. A questão é que o dinheiro é desviado com a questão de teologia. E agora vai ficar pior, porque a justiça aprovou, não sei se vocês sabiam disso, que o Pedro está falando, que o pai e a mãe não podem mais tirar a criança da sala de aula não. Se o município disser assim, hoje vai dar aula de macumba aqui na sala de aula, a gente vai ensinar as crianças a invocar espírito, eu como pai, eles não vão querer me deixar tirar meu filho daquele ambiente, porque eles querem empurrar a ideologia, a bruxaria, o satanismo, tudo de goela abaixo dos nossos filhos. É lei. Olha só, irmão, as leis são tudo para nos levar para o nome de Deus. As leis que são criadas para nos levar para o nome de Deus, para nos levar para distante. E a igreja está distante, e a igreja não ora mais, a igreja não escuta mais a voz do pastor. É mais fácil um crente da igreja dar ouvido a videozinho de internet do que o pastor pregando no culto de noite. É o que mais você vê, os irmãos. Daqui mesmo, dominiqueiro, você vai olhar um vídeo, tá, os irmãos, tudo lá, enganchado por tudo lá. Porque eles estão mais atentos no que um pastor que ele nunca viu, não sabe a vida do cara, não sabe o que ele faz, não conhece santidade, pregar, do que na vida do pastor que está aqui o dia todo morrendo, se matando. A doutrina do pastor que Deus colocou para pastorear não serve, mas a doutrina de um cara na internet que você não sabe nem como ele saiu, que vida tem, essa serve. E ficam lá na internet, querem ensinar os outros, mas não vive uma vírgula do que fala, do que ensina, do que pode. Essa é a igreja da atualidade, uma igreja que se veste com uma roupa de hipocrisia. Você prega a palavra? Ah, que nada, o papel que se dando, estou nem aí. Santidade está sendo jogada na lata do lixo. E a tendência, me perdoe, é piorar. E a comunidade, Josiane, com quantos anos Jacó trabalhou? Quantos anos Jacó trabalhou por Raquel? 7 anos. Trabalhar 7 anos para conseguir uma coisa é fácil. Hein, irmão? Quantos anos você tem que trabalhar para estar na posição de estudar agora? Você já parou para pensar isso? Quantos não você já levou? Quantas humilhações? Quantas lágrimas derramou no chão? Você está agora no lugar que você está. E por que deixar arrancar de vocês de forma tão fácil? Por que deixar o inimigo arrancar a sua vida com ele? De uma maneira que você não está nem aí se importando para lutar. É o que acontece muito. Foi fácil você estar aí agora. Se lembra de quando você começou? Quantos calos na mão você fez, quantas lágrimas derramou, quantas decepções você passou, quantos não, quantos sim. Quantas vezes você orou e achou que nada ia dar certo e Deus saiu trabalhando pouco a pouco na sua vida. E aí? Não valeu a pena nada, porque senão vai deixar o inimigo roubar. O diabo está roubando o chamado, está roubando santidade, está roubando a comunhão de muitos com a igreja. Por aí vai. Gente, casa séria. Se for parar, às vezes eu fico olhando assim. Eu olho assim e digo, rapaz, o cara tem um chamado. Nunca trabalhou para ver o chamado dele crescer. Tem gente assim, que se você não trabalhar para o seu chamado crescer, pronto, vou dar um exemplo. O senhor tem a sua empresa. Se o senhor não for lá investir nela, em conhecimento, em divulgação, o senhor vai vender. O senhor vai ter que ter uma hora do dia para se dedicar para ela. Porque quando eu planto, eu colho. Mas não vou cruzar os braços, vou esperar cair do céu. Não vai. Não cai para o senhor, não cai para mim, não cai para ninguém. O senhor disse, Josué está aí a terra, e ela. Quando Deus botou Adão no jardim, Deus disse, Adão, fica aí sentado, Deus deu tudo.
Cruza os braços, Adão, fica de boa na rede, pega uma aguinha de coco, toma ali, Deus disse, olha aí a terra, vai trabalhar nela e arar. Vai fazer, vai organizar. Quando eu boto a mão para fazer, seja que área for, prospera, porque em todo trabalho tem proveito. Livro de Provérbios 14, 23, se não estou enganado, em todo trabalho se aproveita, mas ficar nas palavras leva para a pobreza. Se eu me esforço, se eu me dedico, seja de que área for, seja física ou espiritual, eu vou ter vitória. Mas se eu cruzo os braços, eu serei derrotado. E Deus não dá para deixar para ninguém, nem para Jesus. Nem para Jesus, quando Jesus foi começar o ministério dele, ele disse, vai para o deserto. Vai ter que aprender lá. E para a gente não vai ser diferente, mas insiste, né, infelizmente, numa igreja e ela tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Insiste em caminhar de mão dada. Aí, pastor, o que é que isso acontece? É simples, uma planta simples e básica, sem arrudeio nenhum. Se eu planto, eu vou colher. A história de Jacó, ele trabalhou 20 anos, porque Deus quis mudar o caráter dele. Porque Jacó era uma pessoa de um caráter que era falho, defeituoso. Mas depois de 20 anos, o caráter de Jacó era outro. 20 anos se passaram, Labão estava acostumado na riqueza e não plantar nada, ter alguém que plantasse para ele. Labão não fazia, quem fazia era Jacó, só que a chave virou. Deus agora tirou o peso que tinha sobre Jacó por causa da vida que ele tinha levado no passado, e Deus disse, agora tem enriqueço Jacó. E você vai ver na história que Jacó está enriquecendo, só que Jacó está enriquecendo agora de que forma? Como temor de Deus, sabendo o que faz, sabendo onde gasta o dinheiro dele, sabendo onde investe, sabendo quem ele é. E o tempo vai passando e ele vai se fortalecendo, e o Labão vai enfraquecendo. Se você for olhar, a mesma história acontece na vida de Davi e na vida da família de Saul. Deus chama Davi para ser rei, Davi vai crescendo e Saul vai caindo, porque quando eu estou com Deus eu cresço. Eu posso não crescer logo uma vez, mas vou crescendo ano a ano. Aí quando eu não dou ouvido, eu vou ser o irmão frustrado e amanhã na igreja, o irmão que vai ficar dependendo dos outros, o irmão que vai ficar mendigando algo, mendigando a oração, o irmão com casamento destruído, porque eu não estou querendo dar ouvido a Deus na hora que é para dar ouvido. Na hora que os meus professores estão ensinando, eu estou sempre dizendo, não tem nada a ver, eu não acredito não. A Bíblia diz, olha o texto que a Bíblia fala aqui, livro de Provérbios. Provérbios. Quantos poderiam estar nessa manhã aqui agora? E não estão por causa de quê? Por causa de desculpa esfarrapada. É desculpa esfarrapada, não é outra história, é desculpa esfarrapada. Porque assim, eu não vou trocar minha comunhão para cuidar de quem quer que seja. Eu não vou trocar minha comunhão com Deus por causa de um momento de preguiça. Eu não vou trocar minha comunhão com Deus por nada. Tem gente que diz assim, pastor, eu também não vou parar. O meu lugar de parar não é aqui. A Bíblia diz que o lugar de descanso é no céu, não é aqui na terra não. Enquanto eu puder andar e fazer, tem que fazer. Olha o que aqui diz aqui. Provérbios 8, versículo 8 mesmo. É o 5, ó. 5, verso 12, verso 13, verso 14, diz assim: e então digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. Eu vou ler o 11. E no fim venhas a gemer no consumir de tua carne e do teu corpo. E no fim digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam. Tá vendo aí? E nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia, fui eu que me achei em quase todo mal. O cara está dentro da igreja, mas não está ouvindo a voz de quem Deus está usando para escutar pregar. Porque o
diabo botou na cabeça dos crentes dessa geração que Jesus só está falando se ele estiver falando língua estranha, chabacaia, labacaia, não sei das quantas, se estiver gritando, se estiver pulando. Quando você fala de ensino, quando você fala da palavra, quando você explica, as pessoas não querem. Elas preferem um show do que uma palavra bem ensinada. Elas preferem uma mentira fantasiada pelo diabo do que se debruçar na verdade das Escrituras. Essa é a questão. Aí você vai ver, com o passar do tempo, crente frustrado. Um monte. Quando comecei o ministério aqui, um pastor que é amigo meu começou no mesmo período, 15 anos atrás. O menino parece que ele botou um foguete nas costas e todo mês era uma igreja que ele abria. Ele já tinha 10 igrejas. E o povo, como as pessoas vão pelo que vê, vão pelo que é de fato, 10 igrejas, mais 10 igrejas sem alicerce, 10 igrejas sem um pastor de verdade, 10 igrejas com um crente que vive na congregação dos mortos. Você sabia que tem um bocado de crente congregando na congregação dos mortos? Como assim, pastor? Congregando na congregação dos mortos? Crente que não quer ser pastoreado, que não quer ser doutrinado, que vive de igreja em igreja e não cria raiz em lugar nenhum. Crente que não cria raiz em lugar nenhum, que vive na congregação dos mortos. Essas igrejas são lotadas por defuntos, porque são crentes rotativos. Hoje está aqui, aí amanhã escuta uma palavra dura lá do pastor, aí não quer dar ouvido mais, já está na outra igreja. A igreja se encheu. Só que quando começou a vir chuva, vir vento, vir luta, vir perseguição e as coisas por causa do evangelho, aquela casa que nunca teve alicerce começou a desabar uma por uma. E eu disse, rapaz, eu não quero não ensinar para mim não. Deixa eu com a primeira. Senhor, o Senhor me deu a primeira igreja, foi a primeira. O que é que eu quero do Senhor? Eu quero que o Senhor me dê condição de estabelecer isso aqui. Vamos para o documento, vamos para isso, vamos crescer, vamos fincar a estaca, vamos fazer os alicerces que devem ser feitos. Aí foi ver outro filho, ver outro, nós somos 4. Mas nós estamos há 15 anos com 4 igrejas que não se move, o diabo não vai derrubá-la, porque foi Jesus que colocou, de hipótese alguma. 4 igrejas que foram firmadas e estão até hoje firmadas. Ventos já sopraram, lutas já se levantaram, mas a gente está lá, não para. O meu objetivo hoje é formar pastores que venham amanhã assumir esse ministério, porque eu não vou colocar essa igreja na mão de qualquer um. Eu não vou permitir que uma pessoa que não tem lealdade, que não tem caráter, que não tem princípio nenhum, ela ocupe amanhã um lugar de honra nesse ministério. Ela não vai mais. Eu errei no começo em algumas escolhas, mas hoje eu tenho me policiado de muito. Mas não. Se quer andar comigo, não. Você vai aprender a plantar. Você vai aprender a fazer a coisa certa, porque na hora que os meus olhos fechar aqui, eu quero que a igreja fique na mão de alguém que tenha temor de Deus. Se for da família ou não for, que Deus que escolha. Eu nunca disse ao meu filho, eu quero que você seja pastor, eu quero não, eu quero que ele seja o que Deus quer para ele. Agora, se ele também quiser ser pastor aqui, ele vai ter que fazer por onde? Tem que fazer por onde? Não tem. Você vê só escândalo, é só escândalo. Eu não quero ficar falando em mistério de noite, ou na igreja, e na minha vida pessoal, pegando o lugar do café. Não tem rapaz. Aí você, e assim, eu tenho uma tristeza na minha alma, de ver irmãos bons, assim, das cuidados. Eu vi trocar o certo, trocar o certo pelo duvidoso. Eu estava, me perdoe, eu não estou falando isso com menosprezo. Eu sei do meu potencial e sei quem eu sou diante de Deus. Uma pessoa chegou e disse assim, eu não quero mais estar andando com o senhor não, pastor. Está certo. Amém. Mas posso saber por quem você trocou a gente? Por algo pior, meu irmão. Que não chega com todo respeito na metade do conhecimento que Deus deu para essa casa. Você olha assim e diz, rapaz, o cara está me trocando por lixo. Se fosse trocar por algo, eu ia para Deus e dizer assim, Deus me capacite, me perdoe, porque eu não estou tendo condição. Mas trocar por algo que está abaixo de nós, só por pirraça, só porque não quer dar ouvido. Você é a pessoa, só porque a pessoa não quer parar para reconhecer que está errado. Tudo bem, né?
coisas, amém. Mas eu deixa de falar com a pessoa? Jamais. Você deixa de abençoar? Jamais. Eu posso passar 1000 vezes do Pai do Senhor 1000 vezes. A escolha foi dela, não foi minha. E nem vou ficar com água, nem vou fechar a porta, nem vou virar as portas. Agora, dentro de mim eu sei o que essa pessoa não merece a minha confiança. Vou ajudar quando tiver que ajudar, vou fazer o que eu puder fazer, mas apontar, passar do meu lado como um pai de arma, só se eu for doido, porque na hora que eu precisar vai me deixar morrer. Né? Então, vida que segue. Você vê aí um bocado de crente frustrado, eu passo por um monte de crente frustrado. E a derrota nas finanças, derrota no casamento, derrota na vida conjugal, derrota na vida familiar, derrota na vida ministerial. Você olha assim e diz, rapaz, esses crentes estão aprendendo com quem? Que tipo de ensinamento é esse? E nesse ritmo que vai, a igreja brasileira não suporta mais 10 anos não. Suporta não. Eu sou estudioso da vida desde pequeno. E no ritmo que vai, essa geração que está surgindo agora, poxa, se a nossa já está sendo uma ruim, essa agora desses meninos de 5, 6 anos, quando tiver tudo rapazinho, meu irmão, eles vão preferir dar um trago na maconha do que dar com o joelho dobrado, como já faz assim. É forte, irmão Francisco, o negócio é sério. E não quer trabalhar. Olha só. Não tiver pedreiro mesmo, tem pedreiro fácil por aí. Racha pedreiro fácil por aí. Para limpar mato. Até para limpar mato, você não acha ninguém mais. Você não acha, as empresas não. Aqui em Rio Lago eu fiquei preso assim, me perdoe por parar esse tempo aí. Rio Lago tem emprego com alguém? Tem não. Aqui nessa cidade tem emprego não. Mas você acredita que tem empresa aqui que está há mais de mês procurando funcionário no ar? Eu estava conversando com o irmão e disse, rapaz, a empresa está lá o cartaz do banco. Tem uma empresa do amigo meu que está com mais de 30 dias, 3 meses, está com cartaz esperando um funcionário para ir. E não querem. Ah, vai fichar? Quero não, quero deixar de receber o Bolsa Família não. Ah, vai receber, meu irmão do céu. Onde não vai parar? Onde não vai parar? Os meninos de hoje não querem ser dele mais não. Eu tenho um sonho, sabe? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de fazer um estúdio ali em cima. Porque o meu sonho é ter uma rádio própria da igreja aqui na cidade. Só que hoje, em questão de outorga, documento, estrutura, para você ter uma rádio aqui que ela se iguale no patamar da Farol, com 2 milhões ou mais de investimento. A verdade é essa. Porque para fazer uma programação decente, e hoje a facilidade, que você pode transformar uma TV, uma rádio em TV, né? Rádio TV, você tem uma programação cristã decente, você poder fazer. Às vezes eu fico olhando assim, poxa, como é que pode? Porque aqui tem tanto recurso e ela não consegue enxergar dessa maneira. Nessa parte eu tiro o chapéu para o adventismo. Eu já fui adventista. O adventismo do século dia, o único erro que o adventista tem é não reconhecer o Espírito Santo e Cristo. Mas a adventista nas outras áreas, ela está de 1000 a 0 em qualquer igreja. Eles têm estrutura, tem hospital, tem rádio, tem televisão, tem escola. Embora que em alguns lugares as escolas adventistas estão mais mundanas do que as escolas do mundo. Mas eles têm uma estrutura melhor do que a nossa. O trabalho dele é como a Bíblia diz. O seu trabalho é excelente, somente permitiu que Jezabel ficasse ali no meio. Desse uma doutrina que não era para dar. A gente tem condição de ser uma nação poderosa, irmão. Mas a gente está preso aqui nós mesmos. Preso, vivendo com uma avança que está de novo. Não adianta não. Não adianta porque na cabeça de muitos é ganhar dinheiro, é ser estrela. É virar popstar no meu evangelho, quando não era para a gente ser nada disso, é para a gente ser só servo e já baixa. Era para entrar sendo servo, sair sendo servo e já baixa, já era algo demais da conta. Mas não, a gente está criando, cada vez, a gente está produzindo mais idolatria do que o catolicismo. O cristão hoje é uma fábrica de ídolos, o cristianismo é uma fábrica de ídolos. Se
salva pouco. É lógico que eu gostaria de ter uma estrutura bem, né? Chegar aqui, virar, ter um cameraman olhando para mim, botar coisa, vou sair bem bonito, mas o que adianta isso? Você pode chegar agora no YouTube, você ter um recurso maravilhoso, mas o que adianta você ter uma comida pintada de bonito e ela ser uma comida falsa? Quando você comer, você está doendo. É complicado, né? Pastora Adriana, responda. Quais os nomes dos filhos de Jacó com Léia e sua serva Zilpa, com Lia, né? Foram quantos? Com Léia, Jacó. Ao todo, Jacó teve quantos filhos? 13. Não, 13 por causa da Sim, mas ela não é filho não também. Vamos lá, fala. Com Léia, Jacó teve os seguintes filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. O que foi que Rubem fez com Jacó? Fazendo uma pergunta dentro da outra. Totalizando seus 6 filhos e mais uma filha. E quem deu o nome a quem deu o nome de Diná, com a serva de Léia, Ziba, teve 2 filhos, Gad e Assé. Olha só, pessoal. Se dentro da hierarquia bíblica, o primogênito era quem assumia a sucessão do pai, por que Rubem não assumiu a de Jacó? Por que ele fez para Jacó para não assumir? Responde aí, pastor. Responde aí, quem sabe? Ficou com a esposa do pai. Né? Ele desonrou o leito do pai. Porque na lógica era para Rubem ter assumido essa sucessão. Mas a desonra afastou dele a bênção. Né? E o que foi que Simeão e Levi fez? Porque na sequência era Simeão e Levi. O que foi que eles fizeram? Ei, Arthur. Eles fizeram uma aliança. Ele acabou matando aquele rapaz. Simeão e Levi não honraram a palavra que saiu da boca do pai. Como é que eu posso receber algo de Deus se eu não quero honrar a palavra que sai da boca dele? Jacó fez um acordo com Siquém e disse: olha, vocês erraram, mas a partir de hoje vamos se circuncidar, vocês vão ser tudo meu. E Jacó deu a palavra dele. E Simeão e Levi, que deveriam honrar a palavra do pai, foi lá e quebrou a palavra do pai. Quantos crentes são assim? A palavra está dizendo: faça isso, haja dessa forma, tome tal posição, tome tal atitude, mas a pessoa prefere quebrar a palavra, desonrar a palavra de Deus do que obedecer. E isso trouxe o que para a família? Trouxe o quê? Destruição. Tiveram que se mudar, tiveram que andar como peregrino. Aí veio o quarto, que é Judá. Judá também passou por um processo para ser testado. Todo mundo sabe da história. É bom a gente contar. Por isso que a Bíblia, na narrativa bíblica, você vai ver, cada um tem a sua narrativa, a sua história. Capítulo 38 de Gênesis vai falar de Judá. E Judá, o que é que Judá ele tem de diferente? Veja bem. A Bíblia diz que Judá ele tem uma nora com o nome de Tamar. Só que Tamar se casa com o filho de Judá. O filho de Judá, vou repetir aqui. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu, deixa eu ver, Tamar. Tamar, lá no verso. O filho dele é, verso 3. E ele concebeu e deu a luz a um filho que chamou de e tornou a conceber e deu a luz a um filho que chamou o seu nome de Onã. E continuou ainda a dar a luz a um filho que chamou o seu nome de Sela. E Judá estava em Quizim quando ela deu a luz. Judá, pois, tomou uma mulher para ela. Deu a primogênito. O primogênito dele
né? Ele era um camarada injusto, porque ele não queria dar descendência para a mulher. Que é, porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. Era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então Judá e Onã, toma a mulher. Então disse Judá a Onã, toma a mulher do teu irmão e casa. O era mau, Deus, né? Talvez essa maldade de fosse um cara que maltratava a esposa, né? Um homem violento, um idólatra, alguma coisa ele fazia que Deus não se agradava. E Deus mata ele. Se você for olhar na Bíblia, Deus matou a Nabal porque Nabal era mau. E o mal de Nabal era o quê? Tratar mal a esposa. Então talvez o fosse um homem estúpido dentro de casa. Deus matou. Aí botou Onã no lugar dele. O que é que Onã fez? Onã disse não. Pela lei, se eu tiver filho com ela, o filho não é meu. Vai ser tudo do meu irmão. Eu vou só criar filhos outros. Aí toda vez que ele se deitava com uma mulher, ele pegava o sêmen e jogava na terra. Não dava a ela o direito de ter filho. E Deus fez isso aqui. Então disse Onã, toma, né? Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. Aconteceu que quando possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência. Aí Deus vê aquilo ali e Deus também mata ele. Aí o Judá disse, essa mulher não presta não, já matou um, já matou dois, só que não era mulher, era o filho dele que não prestava. Né? A mulher não presta não, já matou um, já matou dois, eu não vou dar o terceiro não, senão ela mata, eu fico sem filho nenhum. E ele ficou se esquivando. Só que Deus é justo. Deus, ele não deixa nada passar desapercebido. A Bíblia vai dizer que ele agora está com vontade de namorar e vai num local onde tem mulheres que se prostituem. Ela se passa por prostituta, ela não era, ela se passa, fica na porta da cidade. Quando ele está chegando, ela diz que ele tem que me dar descendência, é a lei. Ele tem que me dar o filho para casar. Não é culpa minha não é ser um bicho rico ou não ser filho, não é culpa dele, eu quero o terceiro agora, ele vai ter que dar. Como o menino era novo, ele não podia dar naquele momento, mas aí ela vai. Ele está querendo namorar, não tinha nada que impedisse, ela só se passou por prostituta, ela não era. E ele tem um casozinho para lá. Ele diz, o que é que você quer? Eu não tenho nada para te dar. Ele disse, não, me dê seu cajado, já basta. Me dê aqui para cá. Quando você tiver dinheiro para me pagar, você me paga. Ele disse, está certo, eu vou, me espere aqui tal hora, tal momento que eu volto para pagar. Só que ela não esperou. A gente sabe que aquele povo do passado tinha uma saúde diferente da nossa, e dependendo da vontade de Deus, as coisas aconteciam de uma forma diferente. Ela engravida, né? O grávida. O tempo passa, está puxudo. O Judá já queria pegar ela para descontar a morte dos filhos. Aí ela aparece no plano grávida. Pai, essa mulher é perversa. Deu o meu primeiro filho, ela matou. O filho era um inocente. Deu o segundo, ela matou. Eu não quis dar o terceiro e agora ela apareceu grávida. Aí na lei tem que meter pedra nela. Aí faz reunião tudinho. Quem foi que é? Quem é o meu marido? Quem é o pai da criança? Quem é não sei quem é não sei quem. Ela aparece um cajado. Sou eu. O pai do menino é esse. O dono desse cajado aqui. É esse aqui. Que não quis me dar o direito de ser serva, não quis dar a descendência. O pai é esse. Você conhece esse cajado? Judá ele recebe a herança porque ele reconheceu que ele era o pai. Mesmo diante das circunstâncias, você vai ver que a atitude de Rubem é outra, a atitude de Simeão e Levi é outra, mas a de Judá foi diferente. Quando Judá soube da verdade, Judá disse não, ela é mais justa do que eu. Ela está certa. Né? Você vai ver que quando o crente ele age na justiça de Deus, é outra coisa. Né? O crente que é justo, ele não tem lado não, ele vai pela palavra. Se a palavra disser que é por aqui, pode quebrar o que for, pode envergar o que for. Ah, mas fulano vai ficar do meu lado, não. Problema. Poxa, se Deus é conosco, irmão, o resto aqui se exploda. Então Judá teve uma atitude diferente. Por isso que você vai ver, né? E se cumpre a palavra, né? O século sairá de Judá. Né? A linhagem de Judá foi o primeiro nosso Senhor Salvador Jesus. É uma história que você vai mesmo. A última pergunta aqui, Arthur. Quais os nomes dos filhos de Jacó com Raquel e sua serva Bila?
Jacé, os formatos do José e Benjamim. Qual o significado do nome Benjamim? Benjamim é o quê? Jacó chamava seus filhos por apelido, dava nome de bicho para os filhos. Benjamim era quem? Sabe não? Qual é o significado de Benjamim? Vocês sabem? Já falei. Você já pensou? Alguém olhar para tu, Arthur, e disser assim: esse Arthur parece Benjamim. Gênesis 49, 27. Vê o que é que tem escrito lá. Gênesis 49, 27. Você quer ser esse Benjamim? É foda. Como é que diz aí? Aleluia. Pode ser o. Como é que diz aí? 27, 27. E Benjamim é? Benjamim é um lobo. Jacó abençoava os filhos, chamando por nome de animais. Benjamim não é um lobo. Já pensou se alguém chegasse assim igual você, Arthur? Dissesse assim: Arthur, você é um lobo. Você se ofenderia ou ficaria lisonjeado? Eu não teria que entender. Né? Porque lobo na Bíblia tem dois significados. Na Bíblia, lobo pode ser associado a uma pessoa de mau caráter, que está fazendo a coisa de forma errônea, ou pode ser associado à bênção que Jacó deu para Benjamim. O apóstolo Paulo era lobo. E no qual sentido Paulo era lobo? Porque no lado bom do lobo, o lobo enxerga tanto no claro como no escuro, porque os olhos do lobo são bons. O pelo do lobo não pega lama. O diabo pode sujar como for, jogar pau, seca como for, mas no pelo do lobo a lama não gruda. Ou seja, o crente que tem a unção de um lobo segundo a vontade de Deus, o pecado não vai ficar cuidado nele. O lobo tem um ouvido bom, escuta a quilômetros de distância. O lobo ele tanto anda no tempo frio como no tempo quente. Olha só. O lobo tem uma força extra, que mesmo quando ele já esgotou toda a sua força física, tem uma força extra que ele usa. Né? Paulo diz lá em Filipenses: sou daquele de Benjamim. Lobo. Esse foi Jacó. Jacó, filho da mão direita. Se não, Benoni, sim. O significado de Benjamim é Benoni. Mas Jacó não apelidava seus filhos por nome de Benjamim. Então, filho da mão direita, Benoni, Benjamim. Mas o significado do nome, né? Ele chamou Zebulon de jumento, se eu não estou enganado. Jumento forte, né? José, um ramo frutífero. Naftali, se eu não estou enganado, é Zebulon. Parece que é Naftali que é jumento, Zebulon. Está tudo aí no 49. Naftali é um navio, né? Ou Zebulon um navio, como assim. Né? E ele saiu dando nome. Imagina, aí a gente, se não tiver bom no ouvido, a gente pode achar que um elogio é uma crítica. Né? Pode achar que uma palavra, às vezes, que Deus está usando alguém para falar para nós, é uma crítica, não é? Já chegar assim: Arthur, você é um lobo, sim, você está me falando, um lobo como foi o apóstolo Paulo, eu quero ser, e quero ser mais o lobo alfa. Ou você está dizendo que eu sou um lobo fraudulento, a minha obra vai dizer que eu sou, não. Né? É maturidade, o crente tem que ter maturidade. Principalmente no dia que ele está vivendo. Maturidade é essencial para nós. Eu tenho um conselho desse velho aqui, que eu estou cansadinho. Peça a Deus para que ele me amadureça. Quando você tiver maduro, você não se inflama mais. Você não dá ouvido a tudo. Você não desvia seu pé nem para a direita nem para a esquerda. Você passa a ouvir mais a voz de Deus. Prestar atenção mais nos sinais. A afobação sai, você não quer andar ligeiro, você quer fazer a coisa certa. Você pode gastar um serviço que você gastava um dia para fazer, você faz em uma semana, mas você não volta mais para trás para fazer. Porque você vai fazer por excelência. A maturidade vai nos dar a capacidade de não voltar para consertar ele mais.
bater o prego bem fixado na parede sem que ele volte, sem que ninguém arranca. A médio prazo parece que a gente está perdendo a guerra, mas a longo prazo a gente está naquele passinho de tartaruga. Alguém está andando ligeiro, mas a gente está dando um passo por vez firmado na rocha. E quando a gente chegar no dia perfeito, ninguém fica lá. A pressa, ela é a da inimiga, né, da perfeição. Vamos lá, gente. Eu estou devendo uma aula ainda. Me perdoe a necessidade de estar sempre falando. Mas da semana que vem vai passar na sala. Não está falando aqui, puxando um assunto ou outro, porque a gente precisa debater alguns assuntos e o local que eu tenho para falar é a sala de aula, né? Aqui é o espaço que eu tenho para falar sem ficar com pressão de pregação. A pregação tem uma certa pressão. Vamos lá. A gente vai estudar hoje sobre a reconciliação de Jacó e Esaú. Irmão, é importante que a gente aprenda a se reconciliar com nossos irmãos. Ó, uma coisa, escute bem, uma coisa é eu não confiar certos assuntos ou certas situações a pessoas que não estão prontas. Outra coisa é eu quebrar todo tipo de relação. Nós somos crentes. A gente está caminhando no mesmo céu. Eu posso não ter o defeito que você tem, você pode não ter o que eu tenho, mas a gente ainda é pecador. A gente erra. Eu posso não errar na medida que você errou e você não ter errado na medida que eu errei, mas eu não posso dizer que não tenho pecado, porque eu vou estar mentindo. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, nele não tem verdade. Nós somos vendidos por pecado. Eu posso não falhar em algumas coisas, mas tem área na minha vida que eu ainda preciso passar pelo sabão do lavadeiro, que é Cristo. Tem área na minha vida que tem que passar pelo crime da cruz. Então eu não posso me declarar perfeito, porque eu só vou estar perfeito no céu. Eu posso dizer que eu estou em processo de perfeição, aprendendo, amadurecendo, reconhecendo que depende cada vez mais de Cristo. Então essa história de Jacó e Esaú é a história de dois irmãos que durante 20 longos anos viveram em pé de guerra. Não se falavam, não viviam bem. E por que não se falavam, não viviam bem? Porque os dois erraram. Esaú errou porque desprezou a vontade de Deus na vida dele. Ele desprezou. E Jacó errou mais ainda porque usou da sabedoria para aquele momento em que o irmão dele não enxergava as coisas como deveria. Então aquela circunstância separou uma família. Uma família que veio formada de acordo com a vontade de Deus. Ela não veio formada de acordo com a vontade da terra, e de acordo com a vontade de Deus. Mas o coração deles deixaram ficar endurecido. Eu conheço muito crente que não existe espaço para perdão. Como? Eu estava ouvindo ontem a parábola da ovelha perdida. Meio insano. O pastor deixar 99 ovelhas lá sozinha e atrás de uma que não está dando importância nenhuma, né? Você olhando assim aparentemente, você diz assim, poxa, o pastor errou, quem vai atrás de quem não quer dar ouvido? Mas aquela ovelha perdida que está sendo falada na parábola é eu e você. Deus está dizendo assim, uma mão na sua vida. Eu sei dos seus defeitos, sei do que você passou, mas eu sou capaz de ir atrás de você, de insistir, de reconhecer que você para mim é valioso. Olha só, irmão. Que você para mim é valioso. A gente rompe a nossa comunhão com pouca coisa, por causa de uma opinião. Aqui mesmo no ministério, quantos romperam a comunhão por causa de picuinha? Fala mais não. Besteira, irmão. Coisas que a gente poderia resolver de uma forma mais madura, mais sensata. Mas a pessoa preferiu perder a comunhão com Cristo, preferiu deixar o diabo entrar nessa área que jamais deveria entrar, do que dizer assim, não dá para a gente se separar não. Ó, Havia meu filho, Natan meu filho,
falar em relação a filho de sangue. Por mais que eles me façam alguma raiva, ou eu faça a eles, nunca vai deixar de ser filho nem pai. Como é que eu vou romper a comunhão com eles? Como é que eu vou abrir a minha boca e dizer assim, não quero saber mais de você, vire? Possa ser que até no momento de raiva você tenha falado isso, mas você tem que voltar e reconhecer, e daí arrancar essas palavras. Quantas famílias estão aí destruídas? Porque o diabo entrou na comunhão. Não há pedido de perdão, não há quebrantamento. E a gente vai vendo. Vamos lá. A palavra-chave, Gênesis 33, verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Olha só, né? O tema da nossa lição de hoje é a reconciliação de Jacó com Esaú. Uma verdade prática dessa lição: em Deus sempre há possibilidade de perdão e de reconciliação. Olha só, em Deus sempre vai ter a possibilidade do perdão e da reconciliação. Deus jamais vai fechar a porta para mim e para você, e quando ele achar que tem de fato dentro de mim e de você verdade, ele vai ser o primeiro a correr ao nosso encontro. A Bíblia diz que Manassés, eu não encontro na Bíblia, e até posso até ter, mas eu não encontro uma história mais terrível do que a de Manassés, porque a Bíblia vai dizer que Manassés matou seus filhos, fez os filhos passar no fogo, ofereceu os filhos para Moloque. Deixa eu abrir aqui o texto para a igreja ver. Crônicas. O Manassés foi terrível. Aquele camarada, eu acho que ele estava possuído pelo bicho ruim, que não tinha condição de morar dele não. Crônicas. Esse é o 26. Quem foi Manassés, para você entender bem? Manassés foi o filho do rei Ezequias. Foi Crônicas. Segundo Crônicas 33. A Bíblia diz que Manassés, ele reina no lugar do seu pai Ezequias. Ele tinha 12 anos de idade, era uma criança, 12 anos, 33 segundo Crônica. E tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você veja que Manassés dentro de casa, ele teve um pai crente, mas ele não olhou para o pai. Ele quis viver do jeito dele. O pai fez o que era bom e ele fez o que era mal. É um ditado que diz: o dedo da mão não é igual, né? O dedo da mão não é igual. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque ele tornou a edificar. Tudo que o pai dele botou para baixo, ele levantou. O pai dele criou a idolatria, ele trouxe, né? Tornou a edificar os altos que seu pai tinha derrubado, levantou altares a Balaíns, fez bosque, prostrou-se diante do exército do céu, edificou o altar na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém. Em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus. Esse exército dos céus é o que acontece todo final de ano. A vizinha de Natal, pisca-pisca, isso é idolatria, é pecado aos olhos de Deus, só que a igreja não fala disso mais. Então ele adorou tudo isso. Deus não gostou de nada. Agora olha o que é que ele faz. Verso 6. Além de ele fazer tudo isso, fez passar seus filhos no fogo, no vale de Imom, sacrificou os filhos para Moloque, no vale de Imom, usou adivinhação, agouro, feitiçaria, consultou adivinho, encantador e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Deus permite que Manassés vá preso. Manassés vai preso, a prisão de Manassés está lá no verso 11. Ele vai preso, pendurado, amarrado num pau, enganchado, preso. Só que quando ele está lá na prisão, preso, ele sai do reino, ele perde tudo.
a Bíblia diz que ele se arrepende de verdade. E aí é onde está o segredo da comunhão verdadeira voltar. É o arrependimento. Ele se arrepende de verdade e Deus traz ele de volta para o reino e de volta para a posição que ele tinha. Ah, mas pastor, Deus conseguiu perdoá-lo, mesmo ele matando os filhos, perdoou. Ele foi um homem mau, foi um homem terrível, mas mesmo assim Deus perdoou, porque Deus, quando olhou para dentro dele e viu o arrependimento de verdade, Deus o restabeleceu. Você pode ver aqui, ó. Cadê aqui? Verso 18. O restante dos atos de Manassés e sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhes falaram no nome do Senhor de Israel, esses estão escritos nas crônicas de Israel. E a sua oração e como Deus se aplacou para ele, e todo o seu pecado, sua transgressão e os lugares que edificou alto, e pôs blocos e imagens de escultura antes que se humilhasse, e eis que estão escritos nos livros, né? Ele foi restaurado, se arrependeu. Talvez a oração dele tenha sido: meu Deus, eu não olhei para o meu pai, é pecado isso, é pecado dessa forma, eu pequei, eu errei, e Deus perdoou. Ele se reconciliou com Deus. Então, não há em Deus, sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Quando você estudar sobre perdão, isso aqui, essa revista é tão rica, irmão. Durante a semana, se você quer, escute bem. A primeira coisa para que o perdão veio para mim é eu conseguir me perdoar a mim mesmo. Você sabia, Jesus disse assim, ó: todo aquele que colocar a mão no arado não é apto para a obra. Você sabia o que é que Jesus está dizendo com isso? Quem já viu um arado aqui? Geralmente botado num animal para aplanar o caminho. Você vai lá com ele guiando para deixar o caminho bem alinhado. Se eu estou alinhando o caminho aqui e eu fico olhando para trás, eu vou errar aqui o que estou fazendo aqui na frente. Então, quando Jesus disse assim: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto, é porque se você entrou na direção de Deus, na dispensação de Deus, e você fica olhando para o passado, para os erros, para as coisas que aconteceu, você nunca vai avançar. Já passou? Passou. Eu não posso mais apanhar o leite que caiu no chão, mas eu posso a partir de agora tomar cuidado para o meu leite não derramar nada. Para que o diabo não roube a bênção que Deus vai me dar. Eu não posso consertar o que aconteceu ontem, eu posso consertar o que está acontecendo agora e o que vai acontecer no meu futuro. Então, se eu ficar assim, ninguém me ama, ninguém está do meu lado, porque eu sou rejeitado, olha como eu estou olhando, e olha aqui a linha que eu tenho que acertar na minha vida. Eu vou me esquecer de aprumar meu caminho e vou ficar olhando o que está todo. E Deus está dizendo: olha para isso, mas não. Primeira coisa do perdão, eu tenho que perdoar a mim mesmo. Eu errei. Levantar-me, irei ter com meu pai. Direi: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele disse isso dentro dele. Mas quando ele chega lá e diz: pai, pequei, o pai dele se levanta, toma uma roupa nova, toma um anel no seu dedo, calça a sandália nos pés. Você estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. E dali por diante é uma nova história. Se eu permitir, o diabo vai querer que eu fique olhando para trás o tempo todo. E se eu olhar para trás, eu travo. Tem que olhar para frente. Quem está na minha frente é quem? É Cristo. Cristo está dizendo assim: vem cá, João, alinha teu caminho na minha palavra aí, alinha a tua vida na minha palavra, porque deu errado, ontem dá certo, agora se tu começar a olhar para mim, olha para mim, é por aqui, irmão, faz dessa forma, faz dessa maneira. O problema é que tem crente que não quer parar para isso. Então, o primeiro ponto, se eu quero receber perdão, é perdoar a mim mesmo. Ponto final, com a pedra, isso aí, passou. Isso aí isso é uma questão pessoal, que a pessoa tem que saber lidar com essas questões, porque senão fica cheio de trauma. E trauma é um negócio terrível. Se o cara não vigiar, a pessoa fica cheia de trauma na mente. Então, na segunda-feira, estude em casa. Amar uns aos outros. Aprenda a amar as pessoas. Você vai ver que o perdão vai começar a vir na hora que você começar a liberar esse amor, até porque não merece. Na terça-feira, perdoando como somos perdoados. Deus já te perdoou, porque guardar mágoa dos outros. Isso para lá, né? O que aconteceu lá atrás serve para você ter experiência para não errar mais, mas não é para fechar a porta, para continuar caminhando.
Na terça, na quarta-feira, perdoando uns aos outros, né? Perdoando como somos perdoados. Na quarta, perdoando uns aos outros. Na quinta, quem não perdoa não será perdoado. Na sexta-feira, Deus perdoa e esquece a ofensa. E no sábado, até 70 vezes 7, né? Então, dá uma estudada em casa. E quando você está estudando, você coloca a sua causa diante de Deus. Senhor, a minha causa é essa aqui. Você imagina quantas vezes já falou coisa? Irmão, se você pegar o texto de Jacó e Esaú, quando Jacó está lutando com Deus em Peniel, Deus aparece a ele em teofonia como aquele anjo, mas ele aparece com a face de Esaú. É a face de Esaú que aparece na frente de Jacó. E Jacó, quando encontra com Esaú, diz assim: eu te vi ontem com a face de Deus. Quebrantamento, ele está lá. O Senhor, visita o coração do fulano, visita, Pai. Tira essa mágoa, essa sofrência que Satanás plantou lá. Diga para Deus, irmão, olha, se tem uma coisa que eu aprendi com o céu, é que Deus ama a verdade. Deus ama a verdade. Davi está lá. Eu não sei o que deu no coração de Davi, querer contar o povo. O menino parece que deu aqui e a cabeça dele não vigiava na terra não. Porque ele era sozinho, perdeu a vitória. Tirou ele do lixo, tirou de tudo. Aí ele agora é ele. Aí bate na cabeça dele, o capeta botou no coração. Vai contar o meu exército, tá? E Deus olha no céu e diz: Senhor Davi, desde quando tu tem exército aí? Não é meu não. Vai contar. O Joab era um comandante cru, que não tinha tanto amor de Deus, mas Joab estava sendo usado pelo Deus. Deus dele lá naquele momento: Davi, isso vai ser bom. Não conta com o seu comandante, ele conta, vai contar. Quando ele está contando o exército, Deus manda o profeta lá: olha, diz para Davi que eu tenho 3 propostas para ele. Ele está pensando que é quem? Diga a ele que eu tenho 3 dias ele cair na minha mão, 3 meses ele ser perseguido pelos adversários e passar 3 anos de fome. Qual é o que ele quer? Aí Davi diz: eu quero ficar na mão de Deus 3 dias. Aí vem a peste, vem a morte na terra. Uma atacada só já vai 70 mil judeus israelitas mortos. Davi está vendo as mortes. Davi olha para o céu e grita: Senhor, não foi eu que pequei. Olha a capacidade desse mundo. Foi eu que pequei, Senhor. É comigo que tinha o problema. Aí Deus cessa na hora. O anjo para de matar. A morte acaba. Deus manda o profeta lá de novo e diz: diga aí que faça o sacrifício para mim, para ele fazer as pazes. Aí vem o Jebuseu Anã e diz assim: Davi, eu te dou o boi, eu te dou a lenha, eu te dou o local do sacrifício. Vai-se embora acabar essa guerra. Davi disse: não, eu não quero dar para meu Deus aquilo que não me cuida alguma coisa. Diga o preço que eu pago. Ele assume, irmão. Ele está dizendo para Deus: foi eu que errei. Eu não vou botar meu pecado na sua de ninguém, não. Foi eu que falhei, eu errei, eu me desviei da tua verdade. Mas eu sei que tu és o Deus do perdão, tu és o Deus que muda o quadro, tu és o Deus que muda a circunstância. Eu sei que o Senhor, quando me perdoa, eu vou estar perdoado. E ele foi lá e se reconciliou. Quando a gente assume aquilo que a gente faz, é outra história. Eu quando peguei, meu Deus, eu tenho vergonha de falar. Eu não vou nem falar de forma direta, mas vou falar de forma sucinta, porque os irmãos já ouviram bastante. Eu disse: falar e citar. Diga a verdade. A princípio, como eu não conhecia tanto Deus, eu disse: eu olhei assim e disse: o senhor quer me matar, só pode. Você tem noção do que você está me pedindo? Se você não contar, o diabo conta. E é melhor você contar, porque o diabo, quando conta, não conta nunca do jeito certo. Sempre distorce. E eu virei para minha esposa e minha filha: foi assim, foi assado, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Doeu. Remédio amargo. Mas um remédio que trouxe cura. Um remédio que trouxe paz. Um remédio que colocou tudo que estava errado no lugar. Quando a gente quebra o osso, o médico não vai botar o osso no lugar somente dizendo que o osso quebrou, ele vai ter que pegar o osso lá.
está de volta para o lugar onde ele estava. Vai doer, vai, mas o tempo vai passar, o osso vai sarar, a ferida cicatrizar, e aquilo que parecia que não tinha conserto, colocar o devido lugar novamente. Nem tudo que dói é ruim. A gente tem que parar para ver essas coisas. A palavra de hoje, a gente vai falar de 3 situações. Primeiro, explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. Segundo, mostrar o encontro de Jacó e Esaú. E terceiro, saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó segue o seu caminho. Vamos lá. A palavra-chave de hoje é reconciliação. Reconciliação, meu Deus, é forte. Primeiro ponto: irmãos em conflito. Já vimos que Jacó lutou com um anjo, e essa luta resultou na transformação de caráter em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado de seus méritos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção de Deus de Abraão e Isaac. Em nossa jornada cristã também não podemos nos esquecer de que em tudo que temos e somos, vem o Senhor. Não lutamos fisicamente com anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum, da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida dos nossos familiares. Não vai ser fácil, tem tarefa que não vai ser fácil, mas a gente tem que perseverar. Esaú, ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também com o passar dos anos trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade, suas emoções, é algo que somente o Criador pode fazer. A religião não tem esse poder. E o casamento, por melhor que seja, o cônjuge também não. O primogênito de Isaac perdeu a sua bênção porque a trocou por um prato de ensopado. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaac enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas, mas agora ele desejava resolver as diferenças com o seu irmão de forma prática. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Às vezes, irmãos, a gente é assim. A gente quer culpar as pessoas, mas se esquece daquilo que a gente faz. Eu não posso atribuir para um terceiro aquilo que eu escolhi. Eu escolhi viver assim, e fulano foi ocupado. Não, não foi essa escolha. O mal só entra para dentro de mim se eu quiser que ele entre. Fulano me pisou no pé, eu vou pisar de volta. É uma escolha. É uma escolha. Porque Jesus não está me ensinando para ser diferente? Jesus não está mandando eu fazer o contrário? E por que eu não obedeço a ele? Não obedece por quê? Porque ainda o meu eu não está dominado. Porque eu ainda quero fazer o meu eu. E é por isso que muitos crentes batem na porta e não é recebido por Deus, porque Deus quando olha para o coração diz assim: não dá para ir aceitar assim. Não dá para você dizer que é meu filho e olhar para você dizer que é minha filha e olhar para você nas suas atitudes. Você não está tendo as atitudes que eu tenho. E a redenção é. E é por isso que você vê um bocado de crente dentro da igreja e precisa passar por esse período. É necessário. Raquel, vamos lá. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas de seus filhos à frente dela, depois Léa e seus filhos. Porém, a sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último, em tentativa de proteger. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a difusão familiar não seja uma realidade, é preciso que os cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos.
Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Tem pais que faz questão de deixar claro que prefere visitar. Jacó, até na hora de chegar perto do irmão, deixou claro que para ele importava Raquel e Jacó e os outros. Não era filho dele não também. Só, se você morrer, para mim tanto faz. Não morrendo Raquel e José, vai aí. Tem mãe que prefere um filho do que o outro. Tem pai que prefere um filho do que o outro. Irmãos, são todos filhos. Deus não entra na congregação e diz assim: eu vim hoje aqui e eu só amo o pastor. E os outros? Não é filho não também não. Por isso, às vezes eu fico olhando assim. Eu não estou aqui demonizando quem faça isso, mas ao mesmo tempo eu fico pensando e analisando. A pessoa chega na congregação e às vezes bota o cara lá nas alturas. Tem uma profecia que Deus mandou botando a pessoa na rua, fazendo a pessoa um Deus dentro da igreja. E fica assim, rapaz. E a gente vem fazer papel de que aqui? Porque às vezes Deus não está falando aqui, Deus está ali conversando e a gente fica acrescentando coisas. Né? A mesma coisa quando eu já vi na congregação, a pessoa está pregando e diz assim: olha, Deus disse que vai soprar um vento aqui e vai tirar. Meu irmão, que Deus é esse que dentro da casa dele quer que o vento sopre para todos os lados e saia quebrando tudo? Está repreendido, Satanás. Quantas vezes eu não já disse ali no altar, caladinho, boca fechada, está repreendido, vai soprar o vento é no inferno. Aqui não, está queimado. Olha, Deus está me dizendo que tem alguém aqui fuxicando de você. Meu irmão do céu, esse é o Deus de Israel. Aonde a Bíblia é clara em Coríntios 14, 33, que Deus não é Deus de confusão. Como é que eu, como cristão, vou acreditar que alguém está dizendo que Deus está me dizendo? A Deus está dizendo que é muito fuxico, viu, pastor? É muito fuxico quanto a sua vida. Ah, eu vai aonde? Vai para lá. Isso é Satanás, irmão. Isso não é Deus não, é o diabo querendo trazer perturbação e confusão para o ambiente. Porque eu nunca aceitei essas coisas, eu sempre rejeitei, porque o Deus que nós conhecemos é um Deus santo. Eu não vejo em lugar nenhum na Bíblia Deus botando Esaú contra Jacó, Deus botando Paulo contra Marcos, Deus botando Pedro contra os outros irmãos, não. Sempre ele ali, não vem cá, vocês são filhos. Tem que ter cuidado de Satanás hoje, está terrível, terrível. Eu estava vendo um testemunho. Esse irmão, ele largou a sua vida secular e foi viver de oração mesmo, no monte, orando. E ele estava no monte, e Deus disse: desça no monte e vai em tal igreja, eu tenho algo para você lá. E ele foi, entrou na igreja. Chegou lá na igreja, tinha uma irmã que profetizava. A irmã era endeusada, que era a profeta da igreja. E quando ele entrou na igreja, o pastor cego, não estava vendo nada, os irmãos de oração, tudo não vendo nada. E a irmã que estava profetizando, profetizava pela boca de um demônio. Olha só. E ele chegou lá, sentou, se apresentou para o pastor. Quando começou a profecia, ele chegou, o pastor disse: ó, Deus me mandou aqui, desci do monte. E eu vi falar que essa irmã não está sendo usada por Deus, não. Ela estava no lugar. Mas que é isso, irmão? Deus me fala na boca dela, só não vim fazer isso, não. Estou dizendo que eu estou e o Senhor vai lá e repreenda. O pastor não teve autoridade, não tinha mais para repreender. Aí disse: Deus me mandou, tá. Aí o pastor disse: então vai lá e repreenda você. Eu disse: não, mas Deus mandou que o Senhor fizesse. E quando ele estava lá falando com o pastor, o Senhor disse: vai lá e faça. Ele disse que quando chegou, e nem se aproximou da mulher, o demônio que está na mulher gritou: tu veio fazer o que aqui na minha igreja? Aí ele gritou: você veio tirar você do lugar porque o seu reinado aqui acabou. A mulher que profetizava, usada por Deus, saindo e enchendo a cabeça do povo, na verdade estava falando pela boca do diabo. E faltava naquela igreja discernimento, oração. Está firmada na palavra, que é o que a gente mais vê aí. A gente está vendo igrejas aí que o cara está dançando incorporado num demônio e o cara está dizendo que é o Espírito Santo. Está lá incorporado numa entidade, está lá pulando, pinatando, e o cara não é o Espírito Santo de Deus. É lógico que a gente sabe que
nós falamos mistério, que o Espírito Santo quando vem a gente sente uma alegria, a gente quer pular, quer marcar, mas peraí não fica doido não. Não fica rodando, pulando no binóculo, não fica não, a gente não perde o bom senso, né? Então é muito sério isso aí. Para ler em casa, a sinopse, Esaú e Jacó eram irmãos, mas viviam em conflito e tinham muito que se acertar, né? Eles eram irmãos, mas viviam debaixo de conflito e tinham muito que se acertar. Tem alguma pergunta aqui, gente? Segundo ponto, um encontro entre Jacó e Esaú. Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor, quando viu o rosto do seu irmão perto, o rosto do irmão de perto. Deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Gênesis 33, 3. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, não se inclinou apenas 1 ou 2 vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. A humildade tem poder para dissipar a ira, nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso Jesus nos convida a aprendermos com Ele, que é humilde e manso de coração, né? A humildade tem esse poder de acalmar uma fúria, né? A Bíblia diz que a humildade aplaca as ofensas. Não saia do teu lugar quando o governador se levantar contra ti. A submissão, ela aplaca as ofensas, né? Então a gente tem essa questão, né? Tem coisa, irmão, que não é na força, não é no grito. Tem vitórias que não vai vir no grito, no poder do braço, mas vai vir na humildade, sem você abrir a boca, sem você puxar a arma que seja, às vezes o silêncio, e Deus está vindo, Deus está murmurando, né? Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinou-se ao chão inúmeras vezes. Toda a sua ira, mágoa e cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Olha, irmão, sinceramente, isso é algo tremendo mesmo. Uma pessoa que se deixa tomar pela ofensa, ela fica surda, séria e muda. Ela não enxerga outra coisa mais, não, só ofensa. É por isso que tem situações que somente a oração, o jejum, resolve. Quanto mais você vai mexendo, pior vai ficando. Só o tempo vai colocando tudo no seu devido lugar e trazendo a verdade que de fato aponta. O tempo vai fazer com que a verdade apareça. O pastor ia até lá, o que é que eu faço? Se sustente. Tem hora que é complicado o caminho. Não é por causa de Deus, é por causa do coração do homem. Deus quer que tudo se resolva logo. Mas a gente tem um livre-arbítrio, a gente tem a liberdade, né? O perdão verdadeiro. Houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado. E o nome de Deus, o Deus de Abraão, foi glorificado. Como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoa no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor, abrace-se, e o caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e com amor buscar o entendimento como ensinou Jesus, né? Hoje as ofensas que mais hoje se levantam na igreja, a de crítica,
porque um irmão falou do comportamento do outro e a gente está julgando, por causa de fugir, uma coisa por outra. Eu estava vendo na rede social, rapaz, tem gente que é sem noção. A mulher estava lá, sentada, eu até terminar para sentar. A mulher estava lá sentada no culto, o vestido dela bem com o corpo. Tranquila, de perna cruzada, no sobando por lá, perna. A questão da mulher, a senhora que o sapato dela era rosa bem freguês. Uma coisa assim. O sapato dela era eu não sei como é o sapato verdade, era rosa. O cara foi filmar a mulher, disse, rapaz, ele disse um desenho com a mulher, filmando. Ele não foi para a igreja para cultuar a Deus, não, foi filmar a roupa da irmã. Ô irmão, você tem que parar com isso, isso é errado, e até mesmo juridicamente isso dá processo. Né? Ele disse não sei o que com ela, aí filmou a mulher, deu um grau e filmou no sapato da mulher. Então ele foi para a igreja para olhar o sapato da irmã. Meu irmão, você vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus, dentro do sapato de quem quiser que cada um cuide. Se dentro da palavra Deus estiver falando de sapato, de roupa, do que for, deixe Deus falar. Mas não, o cara está lá no culto, preocupado com a maneira de você. Aí essas coisas gera fugir, gera intriga, gera divisão, gera ofensa. Tem pessoa que fica calada, mas tem gente que vai lá e dá lá umas duas na testa lá do cara, você está dando ver na sua vida. E isso é um ambiente propício para o diabo agir. Aí quando eu falo aqui, e graças a Deus a mídia daqui é obediente, nós precisamos da mídia? Preciso. Mas a mídia ela não pode dar ênfase para essas coisas. Ela tem que sair se desviando disso para que o foco da mídia seja sempre glorificar e exaltar, não sempre. Né? Ah, pastor, sim, porque se a gente não botar esses pingos aí, tá cheio de penduricalho na lei, irmão, querendo criar problema para a igreja hoje. Que era a mulher e meu ex. Está não perpertua ela não? Todo pecado é falado, então libera perdão para a mulher e meu ex. Mas você não quer liberar não? Não liberei, eu falava da minha história. Que foi ela? Foi a primeira casamento. Ele não vai poder falar. É você que está pelo nome e procurei ela. Aí eu falei com ela. Porque nesse sentido, veja bem, não é o sentido de que a mágoa foi causada por ela, é o sentido de que a mágoa causada por ela não trave a senhora. Né? Quando Deus diz assim, libere o perdão, vai dizer assim, não fique ofendida mais. O erro foi dela, exatamente, não deixe o erro dela travar seu futuro hoje. Né? Então, não escolheu. Aí quando eu falei com ela, ela fica aqui. Mas é justamente assim, porque na hora que a senhora disse assim, ó, eu lhe perdoo a ofensa que você me fez, não foi a senhora que afirmou, foi ela. Sim, não, mas assim, toda ação tem uma reação, assim, ela lhe deu uma tapa. A senhora agiu de forma natural de querer revidar o danamento. Mas assim, quem foi ofendida foi a senhora. A ofensa foi contra a senhora, não foi contra ela. A senhora está liberando perdão pela ofensa que a senhora recebeu, não por a senhora ter ofendido ela. Está entendendo? E é isso que Deus estava cobrando. Libere esse perdão, não deixe essa mágoa travar a sua vida, porque o que eu tenho para você é melhor. Aí, talvez Deus está preparando, sabe o quê? Um esposo que lhe ame de verdade, né? Que lhe faça feliz, tendo um casamento aí, quem sabe? Deus prepara, mano. Aí quando eu deu uma dor, quando ele deu outro, eu tomou que me tirar a roupa, que a minha filha tirar a roupa. E eu fui na cama e a Malu foi orar para mim, foi orar para a minha chegou. Eu tinha uma dor,
Deus não deu um esposo para Ruth, né? Deus deu um Boaz para ela. Não, porque foi isso, quando aí foi um peso na minha costas. Saiu o peso, saiu a dificuldade, né? Amém? Vamos lá, a sinopse desse tópico para terminar. Esaú e Jacó se encontram, se perdoam, né? Se encontram, se perdoam. Tem alguma coisa que alguém precisa perdoar, né? Às vezes, o liberar perdão, quando Deus diz assim, porque a gente não entende, como é que eu vou pedir perdão para fulano? Foi fulano que me machucou. Não é isso. Deus está dizendo assim, libere, não deixe essa mágoa travar você. Você tinha todo o direito de ficar louco, de não querer nada, mas por você me conhecer, por você me amar, não deixe essa mágoa entrar para dentro do seu coração. Provérbio 4:23, de tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque dele é a fonte da vida. Olha, Senhor, eu libero, apaga, tira, eu digo isso sempre. No meu celular eu deleto, meu irmão, eu não fico com conversa de ninguém no meu celular, porque eu não quero encher minha cabeça de minhoca. Eu já estou tanto problema, tanta coisa na minha vida, vai falar, libera, né? Tira essa ofensa da sua frente. Você vai ter muito mais vantagem, porque é provado cientificamente que não perdoar traz doença. Traz doença, traz enfermidade, né? Porque doença, além da pessoa ter feito problema, já vou deixar a doença sentada dentro de mim, está repreendido no nome de Jesus, né? Então, passa uma régua nisso aí, passa uma borracha, tá tudo certo, vamos viver e viver em paz, né? Cada um que vá se acertando com Deus da maneira como Deus tem proporcionado. Para finalizar, a família de Jacó segue seu caminho. Os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Ó, tá vendo aí? Andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho. Agora também a gente não pode fazer disso aqui uma casquinha de banana. Perdoei, mas vá para a sua vida, porque Deus sabe o sentimento das intenções. Uma coisa é, eu aprendi que esse irmão que está andando aqui comigo, ele não é um irmão ou uma irmã que possa ouvir uma palavra e ficar guardada, ele já fuxica, já cria problema. Então eu vou continuar amando, mas vou evitar falar qualquer coisa perto dessa pessoa. Principalmente alguma coisa que possa me comprometer, porque se a pessoa já criou um problema antes, pode criar um problema depois, né? É a gente ter cautela e não cometer os mesmos deslizes que cometeu, mas não deixar de estar conversando, de falar, de se dar com uma pessoa, né? Vai ter situações que aquela pessoa não cabe mais no mesmo ambiente que você está. E não é porque você está com raiva, é porque você amadureceu e aquela pessoa não chegou ainda no patamar que você está e poder estar no mesmo lado, né? Isso não significa dizer que eu estou magoado, estou chateado, significa dizer que eu aprendi e amadureci. Aprendi a guardar silêncio. O salmista Davi disse o quê? Senhor, coloca um anjo na porta da minha boca quando eu estiver diante de mim. Às vezes você está perto de cristãos que ainda são ímpios. Infelizmente, a gente tem que ter a vigilância, a sabedoria, tem assunto que a gente deve evitar, né? Para não criar um problema maior, né? E às vezes a pessoa fica só catando para querer botar você no enrasco, né? E apanhar uma vez é bom, duas ainda vai, mas ficar apanhando direto aí é falta de sabedoria, né? Cada um segue o seu caminho, propósito com Deus. O que podemos o que não podemos é guardar rancor. Guardar rancor, ressentimento em nosso coração. Segundo Efésios 4:32, olha aí, devemos perdoar como também em Deus Cristo nos perdoou, né? Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaac. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. A gente sabe, né? O porquê foi porque Jacó não cumpriu o que ele prometeu. Porque Siquém significa das costas.
fundo, andar ombro a ombro. E Jacó preferiu dar as costas para Deus e ir para Betel. É o que acontece com muito crente. Às vezes, quando vai debaixo da bênção, promete rios de fundo, ou antes da bênção chegar, né? Promete, Senhor, vou mudar, vou não sei o quê, vou fazer assim, vou fazer assado. A bênção está na mão, hoje, ou é por aqui. Né? Acontece muito. Né? Ele não obedece a Deus, e ele não obedecer a Deus custou caro para ele. Né? Custou a desonra da filha e custou, né, quase que a perda da família dele. Né? Sua decisão e escolha teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas. Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra, e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, único e verdadeiro. Como Abraão e Isaac, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias, infelizmente, esses muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados? Um altar. Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida, em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu a sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Agora, quais eram os deuses? Porque às vezes a Bíblia não deixa, os pregadores não pegam isso bem claro. Qual foram os deuses que entrou na casa de Jacó? Primeiro, a idolatria, por conta de Raquel, que estava com os ídolos do pai furtado. Jacó estava vivendo uma situação de adversidade dentro da casa dele, porque na casa dele tinha coisa roubada, e ele tinha dito ao seu sogro Labão: quem você achar esses ídolos que não viva, essa pessoa não fique viva. Então Raquel, ela estava uma morta viva na casa dele, espiritualmente falando. Quais eram os outros deuses que tinha na família de Jacó? Gênesis 35 vai falar: vaidade. Os filhos de Jacó estavam todos presos na vaidade, brincos, argolas, pulseiras, todo o costume que os ismaelitas tinham. A gente hoje fala na igreja sobre isso, e poucos crentes estão nem aí. Estão nem aí. É com seus pendões de ouro no pescoço, de prata, é com seus brincos, suas argolas na orelha. E você fala, ele diz: isso é besteira. Não é besteira. Isso são deuses que uma hora vai tirar você do caminho do Senhor. Os filhos de Jacó, todos eles tinham essa vaidade, estavam presos. Deus tinha vaidade, vestes que não eram vestes que Deus se agradava. Aí você vai lá em Gênesis 35, quando Jacó chama eles, a Bíblia diz que eles arrancam os deuses, mudam as vestes, eles mudam a maneira de se vestir. A gente está vendo uma igreja se vestindo como um mundo. E como é que você fala, como é que você ensina, como é que você mostra, ainda há uma resistência dentro dos cristãos de hoje de dizer que isso é besteira. Não é besteira, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Não é besteira você estar no altar hoje, o pastor com uma calça apertada na coxa, todo marrudo, expondo lascívia. Isso é besteira, irmão? É não. Não é besteira os cultos serem tratados como se fosse alguma coisa social, ou não cultos para que o nome do Senhor seja liberado na vida das pessoas, seja exaltado. Não é besteira a gente olhar para a igreja e ver os irmãos todo mundano, mesmo tomando Santa Ceia. Comportamento, maneira de se vestir, maneira de falar, maneira de ser, são como mundanos, não é como cristão. Ah, mas pastor, o senhor é quadrado. Não é, gente, é você falando do básico. Mas a igreja, gente, ela tem uma resistência, uma coisa assim absurda. E as consequências vêm. Uma das consequências que nós mais enfrentamos hoje é a falta do verdadeiro Deus nos tempos. O batismo com o Espírito Santo de verdade. Eu não estou aqui, você é líder, para você observar e dizer se eu estou mentindo ou não. Nós temos defeitos, e temos muitos, mas irmãos, comparado com muita igreja por aí, a gente é comportado até dizer mal. Olha para os cultos, preste atenção,
olha para a liturgia, olha o que a igreja defende. A gente tem defeitos que precisam ser corrigidos, mas comparado com muitos lugares, a gente tem que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus por esse lugar não ter sido ainda contaminado pelo que o mundo está oferecendo. Eu sei que não é fácil ser crente, mas eu digo isso com precisão. Essa é fácil ser crente, Beatriz? Não é fácil não. Estava não apanha saindo, apanha entrando. Ou vice-versa. Depois de encontrar seu irmão, já consegue seu caminho com sua família. Amém? Conclusão. As famílias de Abraão, Isaac e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaac e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda que Gênesis 3. Os relacionamentos, em especial os familiares desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Amém? Fica faltando só a aula 9 e a 13 para a gente terminar, mas a semana termina. Eu achei engraçado a família da China, sabe? A cultura da China é diferente da nossa. O filho, aqui no Brasil, tem que o pai se quiser, né? Tá nem aí. Tem filho que abandona e vai-se embora. Na China, o filho é obrigado a sustentar. E às vezes o pai escolhe um filho que vai para a escola, né? E o outro que fica trabalhando para manter o filho na escola. É um negócio assim do rapaz. Isso é uma escravidão. Né? É uma escravidão, mas o respeito entre eles é um respeito tudo. Né? A cultura lá é Oriente, Ocidente, Ocidente é nós, né? A cultura dele é diferente da nossa. E os filhos têm que. E tem cada pai que é uma puxa de canhão, irmão. Rapaz, se desse um pai desse, eu tô misericórdia. Tem uns pais e mães que, às vezes eu fico lá em casa assistindo o filme, eu digo, rapaz, você está sempre tudo isso. Amém, irmão? Vamos orar, agradecer a Deus pela manhã, vamos almoçar, tomar café. Em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado. Eu te peço, Senhor Deus, que desperte teus filhos da escola bíblica dominical. Mais um domingo, mais uma semana. À noite temos culto. Hoje são cultos de varões. Que o Senhor venha, meu Deus, abrir o entendimento, o conhecimento da tua igreja. E no teu nome, meu Deus, te pedimos um domingo de paz, de bênção. Assim pedindo, assim te agradecendo por tudo. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. O Senhor lhe faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com todos. A igreja diz amém. Amém. Até a noite. A noite é de varões. Em nome de Jesus. Venha para o culto. Hoje parece que é o pastor pregando. Eita, meu Deus. Deixa eu tirar aqui.